Hoje você vai descobrir como os papais podem transmitir características adquiridas aos seus herdeiros geneticamente, ou melhor, epigeneticamente. A hereditariedade, para a genética, envolve mais do que apenas o DNA. Isso não quer dizer que tudo o que você aprendeu sobre evolução é uma mentira. Pelo contrário, o DNA é sim a receita de bolo dos seres vivos. O negócio é que, dependendo do cozinheiro, a mesma receita, com os mesmos ingredientes e feita no mesmo ambiente, pode sair um pouquinho diferente. No núcleo da célula, essa diferença de um cozinheiro para o outro se manifesta na forma de minúsculos marcadores. Eles ficam atrelados a determinados trechos da molécula de DNA e servem como canetas marca-texto biológica, indicando o que é mais ou menos importante. Esse é um fenômeno conhecido como epigenética, um termo que significa, literalmente, além da genética. Esses pequenos adendos ao DNA não alteram a sequência de letrinhas A, T, C e G. Eles só mudam a maneira como elas vão se manifestar. Esse fenômeno ajuda a explicar por que gêmeos univitelinos, que na teoria são clones, na prática não são exatamente iguais. Mas você deve estar se perguntando por que eu estou falando tudo isso sobre epigenética, certo? Bom, é o seguinte, um novo estudo descobriu que espermatozoides de um mesmo animal, que obviamente têm DNA idêntico, podem dar resultados diferentes em uma fertilização artificial conforme o lugar do corpo do animal em que eles são coletados. Para entender melhor isso, vamos revisar o caminho dos espermatozoides no corpo. Eles são produzidos nos testículos e depois atravessam um tubo de 6 metros chamado epidídimo até chegar no pênis. Quando os cientistas precisam de ratinhos de laboratório para usá-los em experimentos, eles fazem tudo por inseminação artificial. Para isso, é preciso fazer uma cirurgia e extrair os espermatozoides de dentro do corpo do pai. Esses espermatozoides podem ser extraídos de vários lugares, dos testículos, do comecinho do tubo ou do final do tubo já perto do pênis. O importante aqui é entender o seguinte: todos esses espermatozoides continham exatamente o mesmo DNA, mas, por incrível que pareça, deram resultados diferentes na fertilização. Conforme o lugar do corpo do macho em que os espermatozoides eram coletados, alguns geravam gestações saudáveis e outros não. Só havia uma explicação para a diferença. Os espermatozoides já fabricados, em seu caminho pelo tubo, acabavam sendo impregnados com pequenos pedacinhos de um outro tipo de molécula, chamada RNA. Esses RNAs miniatura teriam saído justamente das células que formam o tubo. O RNA é essencial para todos os seres vivos. Ele é uma molécula que pega as instruções do DNA e as utiliza para produzir proteínas. O que acontece é que esses pedacinhos de RNA aleatórios que o espermatozoide pega no caminho para o pênis acabam influenciando a maneira como o DNA dele vai se manifestar depois. E isso influencia nas chances de sucesso da gestação das ratinhas. Ou seja, o esperma, em diferentes pontos do trato reprodutivo masculino, possui a mesma genética, mas não a mesma epigenética. Nem só de DNA vive um ratinho, nem um ser humano. O Supernovas fica por aqui. Até mais!